presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, convidados que lotam aqui a nossa galeria. É uma alegria ver o povo dentro da casa do povo, compartilhar com vocês momento do exercício das nossas atividades e, acima de tudo, firmar compromissos públicos com essas categorias tão importantes como a categoria de psicólogos e assistentes sociais. Mas tratarei especificamente desse tema tão logo seja aberta a audiência pública. Senhora Presidente, eu trago da minha caminhada da vida pública e antes da vida pública na condição de advogado trabalhista e advogado sindical, algumas coisas que me dão muito orgulho dessa caminhada. Uma dessas coisas que me dão orgulho diz respeito a um tempo em que fui advogado do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Sinteã, deputado Cabo Maciel, em que nós conseguimos, depois de um processo de negociação muito duro, de um processo de negociação iniciado com greve, com movimentos radicalizados no antigo prédio da Assembleia Legislativa, conseguimos um plano de cargos e salários que não existia e, ato contínuo, já na condição de vereador, conseguimos incluir no plano de cargos e salários do município a previsão de uma database. Os professores do município de Manaus foram a primeira categoria de servidores públicos do Estado do Amazonas a terem uma database. Ato contínuo, os servidores públicos, os professores do Estado passaram também a ter uma database e hoje praticamente todas as categorias de servidores públicos no Estado do Amazonas têm uma database. Isso é algo que me deixa muito feliz, porque quando ninguém falava de database para servidor público, eu estava como advogado do sindicato defendendo isso. E quando conseguimos incluir naquele plano de cargos e salário dos professores, do qual fui relator na Câmara, nós iniciamos um processo que é irreversível. Portanto, as categorias, e eu quero tratar especificamente da categoria dos professores, dos trabalhadores do magistério do Estado do Amazonas, tem um instrumento fundamental, deputado Luiz Castro, de negociação com o governo do Estado. Todos os anos, obrigatoriamente, o governo do Estado precisa sentar à mesa com os representantes dos professores e definir qual o percentual de reajuste para aqueles trabalhadores. O problema é que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, de tão bela história num passado que vai ficando distante, acabou sendo ridicularmente cooptado pelos interesses do governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus. Hoje o Sindicato dos Trabalhadores da Educação é o quintal do governo do Estado. E um processo de negociação que exige mobilização da categoria, firmeza de propósitos, debate buscando ampliar o percentual de reajuste, virou todos os anos uma atitude do sindicato de mera chancela à proposta de reajuste oferecida pelo governo do Estado. Não há assembleia, não há mobilização da categoria, não ocorrem mesas públicas de negociação, portanto, vai perdendo o que é a essência do processo de negociação coletiva. E quem perde nessa queda de braço? É óbvio que quem perde nessa queda de braço é a categoria dos trabalhadores de educação do Estado do Amazonas, deputada Conceição, que vê o sindicato passivamente, sem nenhum processo de negociação, aceitar o percentual oferecido pelo governo. E aí, deputado Cabo Maciel, se nós fizermos uma análise comparativa e montarmos um gráfico do que cresceu o orçamento do Estado do Amazonas de 2005 para cá, e do que cresceu o salário dos professores do Estado do Amazonas de 2005 para cá, nós vamos ver um abismo absurdo.
Porque em 2005 o Estado do Amazonas tinha um orçamento de pouco mais de 5 bilhões de reais. Em 2013 tem um orçamento de 13 bilhões de reais. Portanto, o orçamento do Estado do Amazonas, em 8 anos, cresceu 150%. Era de se esperar que o salário do professor tivesse crescido nesse período também 150%. O que objetivamente não é verdade. O reajuste dos salários dos professores do Estado do Amazonas sempre estiveram muito abaixo do crescimento do orçamento do Estado do Amazonas. E aí nós beiramos a coisas que parecem ridículas. A Prefeitura Municipal de Manaus tem um orçamento de 4 bilhões de reais, paga vale transporte para os seus professores. O governo do Estado tem um orçamento de 13 bilhões de reais, não paga vale transporte para os seus professores. A Prefeitura Municipal de Manaus tem um orçamento de 4 bilhões de reais, paga ticket de alimentação para todos os seus professores. O governo do Estado do Amazonas tem um orçamento de 13 bilhões de reais, nunca pagou ticket de alimentação para os seus professores. Portanto, um governo não pode comemorar que vai construir mais 10, 20 ou 30 escolas de tempo integral, que são belíssimas escolas, e dentro dessas escolas colocar professores com uma carreira fragilizada, mal remunerados, com a autoestima rebaixada e sem condições de preparar com a qualidade as suas aulas, porque precisa cumprir 3 turnos de trabalho. Mas mais do que isso, porque o governo do Estado não cumpre a hora de trabalho pedagógico. E, portanto, aquele professor que teria que, dentro da sua jornada de trabalho, ter tempo para preparar a aula, corrigir provas, tem que utilizar o seu tempo de descanso, de lazer com a sua família, para tais tarefas. Portanto, há que se saudar o esforço estrutural do governo do Amazonas. Agora, a educação se vai muito mais com gente do que com cimento. Enquanto o governo superestimar o cimento e subestimar gente, homens e mulheres que dedicam a sua vida à educação pública, nós teremos belos prédios e índices educacionais ridículos, como nós temos até hoje. Ou invertemos essa lógica, ou continuaremos inaugurando belas obras e esperando resultados ridículos no Enem e em todos os índices de avaliação educacional. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Marcelo Ramos. Próximo orador no pequeno expediente, deputado Luiz Castro.